noite! Vamos lá fazer o nosso fechamento do mês, dessa vez na quinta-feira, porque ontem fechou o mês, hoje dia 1º de dezembro, e acho que tem bastante coisa para dar uma resumida aí sobre o mês de novembro, né? Eu acho que os principais tópicos aqui do mês de novembro foram: muito ruído político aqui no Brasil acabou impactando negativamente a nossa bolsa. Lá nos Estados Unidos a gente teve um movimento mais positivo, né? Tanto para o S&P quanto para o Dow Jones e também para a Nasdaq, acho que muito em linha com a questão inflacionária, né? Acho que os dados de inflação estão começando a melhorar. A fala do Fed, principalmente ontem, contribuiu também para isso. Não que seja nada novo, mas falando de uma forma mais dovish, né? Deixando mais claro que vai continuar num ritmo mais lento o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, o mercado precificando aí uma alta de 0,5% nesse mês de dezembro para a taxa de juros nos Estados Unidos. E a taxa terminal continua da mesma maneira, aí calculando uma taxa terminal de 5% para a taxa de juros lá nos Estados Unidos. É claro que isso pode mudar para cima e para baixo, a depender de como vão sair os próximos dados nos próximos meses, tá? A minha interpretação, a nossa interpretação aqui é a seguinte, né? Se a gente começar a olhar os dados das empresas, né, principalmente que veio no mês de novembro, os resultados corporativos, boa parte das companhias com dados bem espremido. Acho que o resultado, no geral, positivo para o trimestre, para o terceiro tri, mas acho que o problema maior ficou muito para o quarto tri, ou seja, o guidance, né, o forecast das empresas para os resultados do quarto tri, veio as empresas já pressionando, né? Acho que primeiro na questão de aumento de custo, claro, pelo impacto inflacionário, e também boa parte das empresas já começando a demitir, né? Isso não acontece só no mundo das empresas que não têm capital aberto ou startups ainda, mas também acontecendo de capital aberto, né? O Google demitindo bastante, a Amazon na mesma linha, Microsoft, que veio com resultado bom, também demitindo bastante. Então não é caso isolado, né? A gente acredita que esses dados vão contribuir para a inflação começar a cair ainda mais forte e aí a gente ter realmente um mercado recuperando, né? É óbvio que a economia real é uma coisa, o mercado financeiro é outra, né? O mercado financeiro já está precificando toda essa crise e essa possível recessão nos Estados Unidos, que vai estar impactando a economia real, mas as bolsas devem ter uma tendência de retomada conforme os dados caminhem para o que eu estou falando, né? Do lado cripto também continua a questão da novela lá, principalmente da FTX, e o Bitcoin continua estagnado aí na casa dos 16 mil dólares, né? Ontem tentou dar uma recuperada muito por conta dos dados de inflação dos Estados Unidos pela a fala do Powell, mas ainda não tem, a gente não está vendo ainda aquele fluxo acelerado para ter uma retomada também no mercado de cripto, né? Na questão cambial, aqui no Brasil, o real tá bem volátil, né? Ele ficou literalmente estagnado aqui no mês de novembro, né? O dólar chegou a bater 5,40, fechou ontem, se não me engano, na casa de 5,20, né? Mas ficou de lado. Pra você ter ideia, foi para 5,40 e voltou para 5,20. Por quê? Algum dado de melhora no Brasil? Não, foi muito mais por um fator internacional que eu acabei de falar lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, se o Fed tende a não aumentar tanto a taxa de juros, isso favorece por uma depreciação do dólar, consequentemente, perante todos os seus pares e realmente o real está um pouco apreciado quando a gente olha os fatores macro internacional, né? É claro que a gente precisa da ponta local para melhorar isso ainda mais, mas está bastante complicado porque a gente não vê uma sinalização por parte do novo governo de quem vai tocar a economia, como que vai ser isso, como que vai ser a questão fiscal, né? A gente está vendo mais muito o pessoal bater cabeça na ponta política tentando passar a PEC aí de transição para aumento de gasto, mas não tem nada claro, fica difícil essa tomada de posição no Brasil, mesmo o mercado estando bastante barato, tá? Só para ter um comparativo, o preço-lucro hoje no Brasil, do Ibovespa em geral está em 4,7, 4,8, e no pico da queda mesmo de 2008, né, que foi uma das piores crises aí que a gente já viu, o preço-lucro do Ibov chegou a 5,2, ou seja, nós estamos abaixo de uma precificação de 2008 que está muito barato as empresas, né, mas a gente não tem o fluxo comprador ainda para ter esse movimento de alta pelas razões que eu acabei de mencionar, né. No mercado cripto, a gente teve um ponto legal a ser mencionado aqui no Brasil. Eu não lembro se foi ontem ou anteontem, mas passou o marco regulatório dos criptoativos. Claro, a gente viu aí o pessoal falar, né, criticando bastante que não teve a questão da segregação de ativos das exchanges e de seus clientes. Mas se a gente olhar o marco regulatório como um todo, eu acho que é o primeiro passo muito importante que o Brasil dá até à frente de outros países para a gente ter
um mercado mais aberto, mais transparente e mais pró, principalmente o cliente, né, o investidor que quer entrar nesse mercado. Então, na minha visão, na nossa visão aqui, é o primeiro passo a ser dado. A gente acredita que vão ter outros passos, acho que bem favoráveis para o mercado de cripto aqui no Brasil. O Brasil realmente está caminhando de uma forma bem interessante à frente de outros países, tá? No mercado americano, como eu falei, né, a gente começa a ver gradativamente um volume de compra. O setor de tecnologia está entre as principais aí apostas dos investidores de longo prazo, claro, pela depreciação bem elevada que teve no mês, mas o Dow Jones aí está um pouco mais à frente, principalmente aquelas empresas de velha economia que acabaram caindo também nessa questão mais sistemática de queda dos ativos, né? O Dow Jones aí que estava caindo na casa dos 16, 17%, está caindo 5% agora, então teve uma bela recuperação, inclusive da sua queda máxima, do seu drawdown máximo, ela está quase aí batendo o que a gente chama de o bull market, né? Ou seja, subindo aí a 20% desde a última queda máxima. Interessante esse movimento de fluxo gradativo, né? A gente aqui no Pascal, a gente teve um mês levemente negativo, muito impactado pela ponta de cripto e pelas small e mid caps nos Estados Unidos, que não tiveram um mês positivo, apesar de algumas pontas aqui a nossa terem segurado bastante, que eu acho que é importância de ter essa diversificação de ativos de qualidade, né? Então, assim, os destaques do mês ficou para a Unity, que subiu 33%, já vinha muito apreciado por tudo que vem fazendo, né? Nvidia, que também apanhou bastante, subiu 25%, e Microsoft aí subiu 11%, né? O que acabou segurando a Nasdaq foi realmente as Big Techs, né? Na ponta negativa, de novo aí, a gente teve duas empresas que retomam na ponta negativa mensal, que foi a Twilio, que caiu 30%, na nossa visão, tá uma das techs de small e mid cap mais barata aí do mercado, tá? E 3R, que caiu 20%, muito pela questão Brasil política e também pela queda mais acentuada do petróleo no mês de novembro, né? E CrowdStrike caiu 27%, basicamente no pregão de ontem, ela que reportou o resultado ontem. O resultado do terceiro tri foi interessante, não foi ruim, mas o forecast para o quarto, ele já impactou bastante a empresa aí, prevendo impactos negativos mais contundentes para o quarto tri, tá? Isso não muda absolutamente nada para a gente no fundamento de longo prazo, que CrowdStrike é, sem sombra de dúvidas, a empresa de maior qualidade aí no setor de cybersecurity, tá? Então a gente, inclusive, aproveitou aí para tomar uma posição maior, tá? E acho que para concluir, é um pouco disso, né? A posição Brasil, a gente vem observando aqui com carinho até para aumentar algumas posições que a gente tem. A gente está esperando um pouco mais de visibilidade para aumentar essas posições, tá? No mercado americano fica cada vez mais interessante, acho que está cada vez mais claro para a gente que realmente a gente está atingindo aí a mínima, né? É difícil prever por curto prazo, mas olhando para o longo está bem interessante esse momento de entrada. E cripto também, tá? Eu acho que Bitcoin, alguns protocolos aqui que a gente investe, está numa ponta bem interessante. É óbvio que eu venho repetindo isso todo mês, porque se a gente parar para ver, não só o caso da FTX, mas até antes do caso da FTX, o Bitcoin aí como um exemplo, né, o par principal para a gente analisar, ele vem estagnado desde agosto, né? Então, assim, é óbvio que como case, né, blockchain como um todo, é a nossa principal tese aqui de aposta para o longo prazo, beleza? É isso para fechar o mês. E, dá adiós aqui para os nossos amigos belgas e alemães que foram eliminados hoje. E vamos ver o jogo do Brasilzão amanhã. Aquele abraço.